Comey Brennan Obama. Documentos desclassificados. Investigação. Pode estar em andamento, mas ainda não há sentença. Em 2017, os americanos foram informados de que todas as 17 agências de inteligência dos Estados Unidos chegaram unanimemente à conclusão de que a Rússia interferiu nas eleições para ajudar Donald Trump. Essa afirmação foi repetida por anos. Ela foi repetida no Congresso, no New York Times, na CNN, por Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, Adam Schiff. Na verdade, todos, Congresso, Senado, Departamento de Estado, em todo lugar, virou algo axiomático. Ponto de partida de onde tudo era contado. 2 anos de investigação Mueller, 2 impeachments. A divisão do país. Há apenas um pequeno problema. Supostamente, o suposto consenso unânime de todas as agências de inteligência foi descarado. Não tinha base em nada. Herói. Uma mentira suja e fedorenta. Não foi um erro. Não é exagero. Nem divergências de interpretação são mentira. Documentos desclassificados mostram que os próprios analistas da CIA não concordavam com essa conclusão. Alguém reescreveu a conclusão deles. Quem? Hoje estamos olhando esses papéis. Eu cresci em um país onde o governo mentia sistematicamente, mentia de forma sistemática. Eu sei como isso é. Hoje vou mostrar para vocês que o mesmo que acontecia lá está acontecendo em nossa nova pátria. Aqui estão eles, os heróis dos novos tempos. James Comey, diretor do FBI, assinou 3 mandados de vigilância contra um cidadão americano, escondendo do tribunal que a principal fonte da acusação foi paga pelos concorrentes políticos. O relatório oficial do inspetor, ou seja, o inspetor-geral, confirmou isso. John Brennan, diretor da CIA, apresentou uma avaliação de inteligência ao presidente e ao Congresso. Apesar das conclusões de seus analistas, os documentos desclassificados registraram isso. Barack H. Obama, presidente dos Estados Unidos? Os documentos mostram. Ele sabia, ele participou, ele, na verdade, foi quem mandou ir atrás do Trump. Todos os 3 estão em liberdade. É absolutamente impressionante. Ninguém foi condenado, ninguém está na prisão, ninguém sequer foi oficialmente acusado. Hoje vou explicar para vocês por quê. Por quê? Não é porque a corrupção funciona assim, mas porque é assim que o sistema funciona. E isso é muito mais sério. Primeiro vamos falar do que já foi comprovado. Vamos começar com o que sabemos com certeza. Não suposições, mas fatos comprovados de fontes oficiais. Fato número 1. O FBI enganou o tribunal. Em 2016 e 2017, o FBI foi ao tribunal 4 vezes. Um tribunal especial. Chama-se FISA. Um tribunal especial e fechado para autorizar vigilância. Neste caso, Carter Page, conselheiro da campanha eleitoral de Trump. A base para esses pedidos foi o dossiê de Christopher Steele. O FBI escondeu isso dos juízes. O primeiro dossiê foi encomendado e pago pela campanha eleitoral de Hillary Clinton através do escritório de advocacia Perkins Coie. O segundo, o compilador do dossiê, Christopher Steele, tinha interesse pessoal em um resultado muito negativo para Trump. E por último, e provavelmente o mais importante, as principais afirmações do dossiê não foram confirmadas por nada, e algumas foram diretamente refutadas. Isso não é especulação, são conclusões do relatório oficial do inspetor, o chamado inspetor-geral, o inspetor do Departamento de Justiça, Michael Horowitz. Publicado em dezembro de 2019, o relatório confirmou que o FBI cometeu violações graves ao obter os mandados. As informações foram ocultadas do tribunal. James Comey assinou pessoalmente 3 dos 4 mandados dessas solicitações. Agora, a segunda coisa que sabemos é que a avaliação de inteligência foi reescrita. Em janeiro de 1917, poucos dias antes da posse de Trump, a CIA publicou uma avaliação especial. Putin ordenou pessoalmente a realização de uma operação de influência com o objetivo de ajudar Trump a vencer as eleições.
Essa avaliação foi imediatamente vazada para a imprensa, supostamente por acaso. Assim começou a narrativa: Trump é agente do Kremlin. Depois até inventaram um apelido, Krasnov, dizem por causa do cabelo, por ser ruivo. Documentos desclassificados em 1925 a 1926 mostram isso. Analistas da CIA, profissionais que estudaram a Rússia por anos, não confirmam essa conclusão. Ou melhor, dizem o contrário. Faltavam dados para concluir que a Rússia queria especificamente a vitória de Trump e não apenas o caos. Os analistas consideram isso não comprovado. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, publicou esses documentos e escreveu claramente: os agentes do Estado Profundo, sim, dentro da comunidade de inteligência, fabricaram uma narrativa falsa que foi usada pelo Congresso para usurpar a vontade do povo americano e promover o impeachment de um presidente legitimamente eleito. Não foi o Trump que disse isso, certo? Esse é o atual diretor de Inteligência Nacional. E posso dizer que ela foi indicada pelo próprio Trump, com base nos documentos recebidos. Todos foram publicados, todos estão na internet, todos os documentos estão disponíveis. Bom, e provavelmente também devemos mencionar o Obama. Então, e os documentos desclassificados sobre Barakovich mostram, em dezembro de 2016, Obama estava ciente das atividades de inteligência em relação à equipe de Trump. Além disso, foi sob sua liderança que foram tomadas decisões-chave sobre como usar as informações disponíveis. O senador Grassley publicou o chamado Anexo de Durham, uma parte anteriormente confidencial do relatório do procurador especial. Dela se conclui que foi a campanha de Clinton, a campanha eleitoral. Desenvolveu uma narrativa sobre ligações de Trump com a Rússia em fevereiro de 2016, ou seja, antes do FBI abrir oficialmente a investigação. Primeiro, os estrategistas políticos da campanha de Clinton criaram a história. Depois, o FBI abriu a investigação. Depois, a CIA apresentou uma conclusão política como se fosse uma avaliação de inteligência, o que foi uma completa fraude. Tudo aconteceu na ordem inversa do que deveria acontecer em um Estado de direito. Exatamente o contrário. Primeiro inventaram, depois vieram com uma suposta confirmação. Antes de explicar por que os culpados estão em liberdade, é preciso entender o que aconteceu com aqueles que sofreram. Porque qualquer sistema é avaliado não pelo que diz sobre si mesmo, mas pelo que faz com pessoas concretas. Bem, aqui está Carter Page. 4 anos de vigilância. Americano, veterano da Marinha, trabalhou no setor financeiro, investiu na Rússia, totalmente legal. Tornou-se conselheiro de política externa da campanha de Trump. Com base no dossiê Steele, que o próprio FBI considerava não confiável, mas eles sabiam muito bem como isso foi criado, por quê e por quem, mas esconderam isso do tribunal. Eles monitoraram Page, telefone, mensagens e encontros por 2 anos. Ou seja, eles não estavam apenas monitorando ele. Isso permitiu que eles monitorassem todos com quem ele se comunicava. E com quem ele se comunicava se ele trabalhava na campanha eleitoral do Trump. Ai, 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 ai. Por acaso, estavam monitorando toda a campanha eleitoral do Trump. Nenhum crime foi encontrado. Não, nada disso. Mas só destruíram a vida dele publicamente depois. Ele foi chamado de traidor ao vivo na CNN. Anos de processos judiciais, despesas jurídicas colossais. Em 2022, o FBI pagou uma indenização ao Page. Pelas despesas incorridas, $4.900.000, reconhecendo assim que a vigilância foi ilegal. A indenização foi paga, mas ninguém foi punido. Michael Flynn, um general que foi destruído por causa de um telefonema. Tenente-general, ex-diretor da Agência de Inteligência do Departamento de Defesa. Serviu ao país por mais de 30 anos. Em dezembro de 2016, antes mesmo da posse, teve uma conversa telefônica com o embaixador russo Kislyak. Era obrigação direta do cargo e dever como futuro conselheiro de segurança nacional. Todas as administrações que entram em exercício estabelecem esse tipo de contato. Isso é normal, mas o FBI decifrou sua conversa e decidiu usá-la como uma armadilha. Flynn foi interrogado sem aviso sobre responsabilidade criminal. Os agentes do FBI que o interrogaram escreveram em seus relatórios internos que não notaram sinais de mentira. Mas esses relatórios simplesmente desapareceram. Eles nunca...
Ninguém mostrou para ninguém até que tudo isso veio à tona. Depois, ele foi acusado de mentir para os agentes do FBI. E os próprios agentes disseram: não, ele não mentiu para nós, nada disso. Mas mesmo assim, foi acusado. Flynn gastou todas as suas economias com a defesa. Vendeu a casa, admitiu culpa sob pressão da ameaça de processo criminal contra seu filho. Posteriormente, o Departamento de Justiça retirou a acusação, reconhecendo que o caso foi fabricado. Trump o perdoou, para limpar, por assim dizer, o histórico, certo? Mas se o caso foi fabricado, alguém o fabricou ou ele se fabricou sozinho? Ele não vai recuperar a casa, as economias, nem os anos de vida, enquanto os responsáveis seguem livres. A investigação do procurador especial Robert Mueller durou quanto tempo? 22 meses. 32 milhões de dólares do bolso do contribuinte. Mas isso nem é o mais importante. 34 pessoas e 3 empresas foram responsabilizadas criminalmente. A maioria das acusações não tem nenhuma relação com a chamada conluio com a Rússia. Alguns foram acusados por mentir aos investigadores durante a própria investigação. Ou seja, a investigação em si criava o crime. Resultado da investigação. No próprio relatório de Mueller, não foram encontradas provas de conluio entre Trump e a Rússia. Talvez tenha havido, pode até ser, mas não conseguiram encontrar. O país viveu 2 anos sob uma nuvem de acusações. Milhões de pessoas estavam convencidas. O presidente deles era um agente do Kremlin. Eles tomaram decisões políticas, civis e morais com base em uma narrativa que foi fabricada pelos estrategistas políticos da equipe de Clinton antes mesmo do início da investigação. E aqueles que fizeram isso, você acha que estão na prisão? De jeito nenhum. Estão livres, trabalhando muito bem, se sentindo ótimos, se divertindo, está tudo certo para eles. Por que eles estão em liberdade? Ok. 5 razões. A principal pergunta, aquela pela qual você está assistindo a este vídeo, tudo isso está documentado, por que essas pessoas não estão presas? Bem, aqui está o primeiro motivo. O prazo de prescrição expirou. Na lei americana, a maioria dos crimes federais tem um prazo de prescrição de 5 anos. Depois disso, não é mais possível processá-los, independentemente das provas existentes. Os eventos-chave aconteceram em 2016 e 2017. Até janeiro de 2025, quando Trump voltou ao poder e assumiu o controle real do Departamento de Justiça, a maioria dos prazos já havia expirado. Ou estavam prestes a expirar. É por isso que houve tanta pressa com o caso Comey. Seu depoimento ao Senado foi dado em 30 de setembro de 2020. 5 anos em 30 de setembro de 2025, as acusações foram feitas literalmente poucos dias antes. Perceberam tarde demais. Ou estavam deliberadamente ganhando tempo enquanto o sistema se ajustava. Afinal, aqueles que prepararam essa acusação estudaram junto com aqueles que trabalharam com Comey, e talvez até conhecessem bem o Comey. Tudo bem, os prazos são o primeiro motivo, mas não o único. Expiração dos prazos. O segundo motivo, o Departamento de Justiça de Trump cometeu erros graves por conta própria. Essa é uma amarga ironia sobre a qual muitos não falam. Quando Trump voltou ao poder, houve tanta pressa em perseguir e processar todas essas pessoas, cujo tempo estava se esgotando, que acabaram cometendo muitos erros processuais graves que arruinaram os casos. Por exemplo, a promotora Lindsay Halligan foi nomeada ilegalmente, sem aprovação do Senado e sem o procedimento adequado. Todas as ações que ela realizou nesse cargo foram consideradas inválidas pelo tribunal, incluindo a acusação contra Comey e Leticia James. Além disso, a acusação contra Comey nunca foi apresentada ao grande júri completo. Mas isso é uma violação processual fundamental. Ou porque as pessoas que fizeram isso não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Ou porque eles queriam que depois esse caso fosse descartado pelo tribunal. O tribunal rejeitou esses casos não porque os réus fossem inocentes, mas porque a acusação agiu de forma negligente e ilegal. Essa é a segunda razão. E isso é especialmente desconfortável para quem quer uma narrativa simples. Trump está lutando contra a corrupção. Ele está lutando contra a corrupção, mas as pessoas que estão com ele não o ajudam muito. Terceira razão. Independentes, o que se chama de grande júri, sim, grande júri. No sistema americano, para apresentar uma acusação, é necessária a decisão do chamado grande júri.
Então, reúnem 23 pessoas, cidadãos comuns, que analisam as provas e decidem se elas são suficientes para levar o caso ao tribunal. Eles não ouvem advogados, defensores, eles só ouvem: temos isso, isso e aquilo. Vocês acham que isso é suficiente? É suficiente para começar o julgamento? E o grande júri não depende da Casa Branca, não depende do presidente, não depende do procurador-geral. O grande júri recusou-se 2 vezes a indiciar Letícia James. Recusou-se a apresentar acusações contra 6 congressistas democratas. 23 cidadãos americanos comuns analisaram as provas e disseram que não era suficiente. Isso é importante de entender. O sistema não funciona do jeito que uma pessoa quer, mesmo que essa pessoa seja o presidente. Quarta razão. Independência dos tribunais. Juízes federais nos Estados Unidos têm nomeação vitalícia e não podem ser demitidos por decisões desfavoráveis. Isso foi feito de propósito, para que a justiça não dependa da conjuntura política. Esses juízes bloquearam provas fundamentais no caso Comey. Rejeitaram mandados emitidos ilegalmente. Exigiram a divulgação de materiais que o Ministério da Justiça, em geral, queria esconder. Por um lado, isso protege os culpados. Por outro lado, esse mesmo sistema protege cada um de nós também. Se algum dia formos processados criminalmente, as mesmas regras vão nos proteger. E o quinto motivo, o principal. Pode-se dizer que todos os 4 motivos anteriores são menores do que esse quinto, que agora vou contar para vocês. Todos os 4 motivos anteriores são técnicos. Eles explicam o mecanismo, mas há um quinto motivo que explica a essência. Brennan, Comey, pessoas do círculo de Obama, não são meros transeuntes. São pessoas que construíram suas carreiras dentro do sistema por décadas. Eles têm conexões na comunidade judiciária, na comunidade de inteligência, no establishment jurídico e na mídia. Quando um processo é aberto contra eles, toda essa rede se ativa. Os melhores advogados do país. Expressões processuais, recursos processuais para cada ponto, vazamentos para a imprensa, acusações difamatórias, juízes que estudaram nas mesmas universidades e vão às mesmas festas. Isso não é uma conspiração, não. Não é como se alguém ligasse para alguém e sussurrasse ao telefone. Funciona assim. As elites em qualquer país do mundo se protegem. Não é por meio de segredos e acordos, mas sim por meio de entendimento mútuo. Isso não precisa de palavras. Ninguém precisa ligar, escrever ou deixar um e-mail. Vamos enganar juntos. Ninguém precisa fazer nada. Eles fazem isso automaticamente. É exatamente por isso que um americano comum que roubou $100 de uma loja tem grande chance de acabar na prisão, a não ser que ele esteja na Califórnia. Lá você pode roubar até 900. Mas o diretor do FBI, que enganou o Tribunal Federal, não. Isso se chama padrão duplo de justiça. Isso não é exceção, isso é a regra. Isso é exatamente o oposto do que os pais fundadores deste país criaram. Isso é exatamente o oposto dos princípios sobre os quais foi construído o Estado chamado Estados Unidos da América. Quero fazer uma pausa aqui e analisar os contra-argumentos, algo raro em vídeos políticos. Os mesmos serão apresentados por quem discorda do que disse. Uma análise honesta inclui fatos que apoiam e também os que contradizem sua posição. Primeiro argumento. Isso que foi feito, Comey Brennan, foi um erro de boa-fé, não uma intenção criminosa. Esse é o argumento de defesa mais comum, tanto de Comey quanto de Brennan. Eles vão dizer que a inteligência trabalhou em condições de incerteza e o dossiê, apesar de todas as suas falhas, fazia parte de um quadro mais amplo. A decisão de usá-lo foi tomada pelo FBI. Em condições de pressão, isso é um erro profissional, mas não um crime. O horror de que nosso presidente possa ser um inimigo do povo nos levou a isso. O que responder a isso? O relatório de Horowitz aponta isso diretamente. O FBI sabia dos problemas com a fonte, sabia do financiamento político do dossiê e, mesmo assim, não informou o tribunal sobre isso. Isso já não é um erro por descuido. Isso já não é medo de que nosso presidente acabe sendo um inimigo. Isso é uma decisão consciente de esconder informações. Enganar um tribunal federal por descuido é uma coisa. Esconder conscientemente informações materiais é outra coisa. É exatamente esse segundo caso que está documentado.
Segundo argumento, Trump se vinga dos adversários. Esse argumento também não pode ser totalmente refutado. Os fatos mostram que Trump publicamente nas redes sociais exigiu do procurador-geral que perseguisse Comey, Schiff e Jameson. O promotor que se recusou a abrir um processo contra Leticia James foi demitido. No dia seguinte, nomearam um novo que imediatamente a acusou. Mas isso é perseguição política? Por mais que nós o apoiemos, e isso descredita até mesmo as acusações fundamentadas. É possível reconhecer dois fatos ao mesmo tempo. Comey violou a lei e Trump está usando o direito, justiça, como arma. Esses dois fatos não se excluem de forma alguma. O problema é que, quando a justiça se torna um instrumento político, ela perde a legitimidade. E então, até mesmo os culpados acabam, na consciência das pessoas, no papel de vítimas. É exatamente isso que está acontecendo. Terceiro argumento. O grande júri analisou e não achou provas suficientes. Juridicamente correto. 23 jurados independentes, cidadãos analisaram as provas e disseram: não, isso não é suficiente. Não dá para simplesmente ignorar isso, mas aqui está o detalhe: insuficiente para processo criminal é um patamar muito alto. Isso não significa que a pessoa seja inocente. Significa que o que existe não permite provar a culpa além de qualquer dúvida razoável no tribunal. É justamente aqui que é importante entender a diferença entre inocência jurídica e inocência de fato. Uma pessoa pode cometer um ato que todos veem, entendem, condenam, mas que é impossível de provar por razões processuais. Isso não é um triunfo da justiça, é uma limitação do sistema. Agora, o mais importante: tudo o que eu contei não é uma história sobre Comey, Brennan, Obama. É uma história sobre o que acontece com o Estado de Direito quando as pessoas no poder começam a se sentir acima da lei. O duplo padrão destrói a confiança. O Estado de Direito se sustenta em um princípio fundamental. A lei é igual para todos. Não importa quem você é, presidente ou desempregado, as regras são as mesmas. Quando esse princípio é violado, e ele é violado, as pessoas deixam de acreditar no sistema e estão certas. As pesquisas mostram que a maioria dos americanos está convencida de que as elites vivem por outras regras. Essa é uma convicção, não uma paranoia. Essa é uma conclusão racional baseada em fatos observados. Quando as pessoas perdem a fé na igualdade perante a lei, elas deixam de respeitar a lei. Esse é o começo do fim de qualquer sistema livre. Existe outro problema que é importante mencionar. Quando Trump usa o Departamento de Justiça para perseguir adversários políticos, ele faz exatamente o que acusa Obama e Comey de fazerem. Ele usa a máquina estatal para fins políticos. Isso não justifica Comey e Brennan. Isso mostra que o problema não são as pessoas, mas o sistema que permite o uso da máquina estatal. O aparelho estatal é como uma arma, independentemente de quem está no poder. E eu entendo que você acha que quando isso foi usado contra Trump, ele tem o direito de fazer o mesmo. Eu entendo tudo isso. Estou falando de coisas um pouco mais profundas. Enquanto esse sistema não mudar, o próximo presidente fará a mesma coisa. Republicano, democrata, independente, não importa. E o próximo, depois dele. O avanço rumo ao totalitarismo raramente ocorre por revolução. Com mais frequência, acontece através da expansão gradual dos poderes do Estado, que toda vez são justificados por circunstâncias extraordinárias. Desta vez é um caso especial. O inimigo é perigoso demais. As regras podem ser quebradas, depois a gente restaura. Nunca, nunca. Foi assim que pensaram em Washington em 2016. Trump é uma ameaça à democracia. Então, qualquer meio é permitido. Pensaram assim. É o que pensam na Casa Branca. Democratas ameaçam a América e a justiça deve impedi-los. Em ambos os casos, a lógica é a mesma. Os fins justificam os meios. E em ambos os casos, o Estado de Direito paga o preço. E no final, somos nós que pagamos. Eu e você. Isso significa que tudo está perdido? Os culpados sempre ficam impunes? Não necessariamente. É isso que realmente acontece e o que pode mudar a situação. Em primeiro lugar, documentos desclassificados mudam a narrativa histórica. Mesmo que Brennan nunca acabe na prisão, os documentos que estão sendo desclassificados agora mudam para sempre a forma como a história vai avaliar esses acontecimentos.
Milhões de pessoas que acreditavam na versão oficial agora têm acesso às fontes originais. Elas podem ler, comparar e concluir sozinhas. Isso já é uma grande vitória. Controlar a narrativa é poder. E agora, esse poder é honesto. Parcialmente, ele está retornando do Estado para nós, para vocês, para os cidadãos. Agora, a resposta de longo prazo. A única resposta de longo prazo são as reformas das nossas instituições. O Tribunal da FISA ainda funciona completamente em sigilo. O diretor da CIA ainda pode influenciar as avaliações de inteligência sem controle real. O mecanismo que permitiu isso em 2016 continua existindo. Adotar leis que exijam mais transparência, que exijam a verificação independente das avaliações de inteligência. Exige a divulgação obrigatória das fontes de financiamento em pedidos ao Tribunal da FISA. Isso é chato. Não é tão emocionante quanto a prisão de Brennan com sirenes uivando. Mas isso é a única coisa que realmente funciona a longo prazo. As eleições de meio de mandato para o Congresso acontecem em novembro deste ano. Elas determinam se Trump manterá o controle do Congresso, ou seja, o controle do país. Se os republicanos perderem a maioria, as investigações contra os democratas serão congeladas. Se mantiverem, talvez haja novas tentativas de responsabilização, já levando em conta outros erros processuais anteriores. O contexto político é importante, mas é mais importante entender. A justiça não deve depender de quem tem a maioria no Congresso. Por enquanto, depende. Além disso, falar sobre igualdade perante a lei. Outra coisa que sempre me surpreende, sabe o que é? Na Suprema Corte, as pessoas que deveriam interpretar tudo de acordo com a lei, interpretar a lei conforme a Constituição, a Declaração e coisas do tipo, você sempre sabe como elas vão interpretar. 6 vão interpretar de um jeito, 3 de outro. No seu caso, 5 vão interpretar de um jeito, 4 de outro. Ou seja, em outras palavras, tem algo muito sério errado. Então, Comey assinou mandados de vigilância contra um cidadão americano, escondendo do tribunal informações-chave. Isso está documentado em um relatório oficial. Brennan apresentou uma avaliação de inteligência, contrariando as conclusões dos próprios especialistas. Isso está registrado em documentos desclassificados. Obama sabia. Isso também consta desses documentos. Todos os 3 estão em liberdade. E, infelizmente, provavelmente continuarão livres. Não porque eles sejam culpados, mas porque o sistema que eles ajudaram a construir sabe proteger quem está dentro dele. Isso não é motivo para desespero, é motivo para entender a realidade como ela é, não como querem mostrar nem a CNN, nem a Fox News. Os documentos foram desclassificados, os fatos são conhecidos, agora você sabe. E a pergunta que quero deixar para você: existe um sistema capaz de proteger aqueles que a usaram contra os cidadãos? O que isso diz sobre o próprio sistema? E o que fazer a respeito disso? Escrevam nos comentários. É importante para mim saber o que pensam as pessoas que entendem, por experiência própria, como terminam as histórias quando o poder se coloca acima da lei. Vou dizer a vocês o que eu entendi ao longo dos anos vivendo neste país. A América é o único lugar na Terra. Bem, talvez além de Israel. Onde tais documentos são desclassificados? Na Rússia, eles ficariam em um cofre sob o FSB por 100 anos. Na China, eles teriam sido destruídos. Na maioria dos países, você nem saberia que houve uma fraude. E aqui, o diretor de inteligência nacional publica isso no site do órgão. O senador Grassley desclassifica o anexo Durham. O inspetor, ou seja, o inspetor-geral, escreve o relatório. Podemos baixá-lo hoje, agora mesmo. Baixar, traduzir, ler em qualquer idioma. É exatamente essa América pela qual viemos para cá. Onde está a verdade? Mesmo que devagar, através de escândalos, mas ela vem à tona. Onde tribunais independentes rejeitam caso apesar da pressão da Casa Branca. Onde um grande júri composto por 23 cidadãos comuns pode dizer ao presidente do país, não. E é isso. Washington, Jefferson, Madison, Thomas Paine não construíram um sistema para anjos. Eles o construíram para pessoas comuns e pecadoras. Por isso a separação de poderes. Por isso a Carta de Direitos. Por isso, a primeira emenda, aquela que me permite hoje citar nomes livremente, Comey, Brennan, Obama. E não ter medo de batidas na porta ao amanhecer.
Sim, o sistema não os puniu, mas ela os desmascarou. O desmascaramento é o primeiro passo. A verdade é o alicerce. Novembro está chegando. Eleições de meio de mandato. Nós temos uma voz, nós temos um Congresso que pode ser reeleito. Nós temos milhões de americanos de língua russa que se lembram de como termina um sistema onde documentos como esses nunca existem. Liberdade não é garantia. Ninguém garante a liberdade para você. Liberdade é trabalho. Enquanto pudermos falar abertamente sobre tudo isso, a América está viva. Isso significa que ainda não é tarde demais. Cuide-se. É muito, muito importante, difícil, mas importante. Pense por si mesmo. Mais uma vez, é difícil, mas é importante. Até a próxima vez.